Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula sobre equação de primeiro grau aqui no canal da professora Cláudia Tisi no YouTube. Então, se você vem acompanhando aí ao longo dos últimos vídeos, devem ter percebido que a gente já está com bastante conteúdo desse tema aqui, porque ele é a base de todo o processo em álgebra que você vai ter agora a partir do sétimo ano, que na verdade já começou, né, no sexto ano, mas a partir do sétimo até você finalizar aí a sua trajetória dentro do Fundamental 2 e do Médio. E por que é importante esse tema? E mais importante do que isso, é você não ficar com dúvida enquanto ele está assim, ó, nessa estrutura mais fácil, nessa estrutura mais simples de trabalhar. Por quê? Porque como ele é a base dos assuntos que virão posteriormente, se você ficar com dúvida aqui, já apresentar uma dificuldade muito pontuada na hora de resolver as questões, os exercícios e os problemas, fatalmente você também vai ter muita dificuldade quando esses temas começarem a ficar mais trabalhosos e complexos. Então, a ideia é, volta para as aulas, dá uma olhada em todo o processo que a gente vai fazendo. Se você já está no oitavo, já está no nono, e essa dúvida eu falei e você acendeu a luz vermelha aí na ideia e essa sinaleta já começou a apitar, o que você tem que fazer? Retomada de conteúdo, e aí você vai lá no Instagram da professora Cláudia Tisi, que eu explico direitinho como é o processo da retomada de conteúdo, dos estudos dirigidos e do suporte estratégico. E também você pode acompanhar as aulas aqui no canal da professora Cláudia Tisi no YouTube. E de que maneira você vai fazer isso? Lá você segue, aqui você se inscreve. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. E outra coisa que é muito importante, compartilha com seus amigos, porque se você está com dúvida e vê um amigo com dúvida, você pode ajudar ele também, certo? Vamos para o tema, vamos para o exercício dessa aula. Aqui eu tenho um exercício que ele me traz a resolução através da equação, mas ele vai trabalhar aqui uma propriedade muito conhecida de vocês, que é a propriedade distributiva para a multiplicação. Que lá no colégio, e aqui também a gente chama de chuveirinho. Então, esse nome já deve ser bem conhecido aí de vocês, e é com ele que a gente vai trabalhar hoje para resolver as equações, tá? Só que esse exercício, ele é muito específico, e ele tem um ponto que é importante a gente destacar também. Vamos lá. Dentro do conjunto universo, Q, esse é o nome do conjunto, resolva a equação de primeiro grau. Mas quem é esse tal desse Q? O Q é um conjunto numérico no qual a gente tem números que poderão ser escritos por fração. Então, dentro do conjunto universo, existe o conjunto Q, que são dos números que a gente escreve em fração. E por que isso é um fato? Isso é uma observação muito importante para ser feita aqui. Porque quando ele fala para mim que a resolução desta minha equação, ela deverá estar em Q, quer dizer que o resultado que der aqui, ele poderá participar de um resultado fracionário. E se ele é um resultado fracionário, não tem por que eu fazer ele num resultado decimal. Entenderam? Então, todas as vezes que vocês estiverem lendo um problema matemático, perceba todas as dicas, perceba todos os dados. E um dos dados principais aqui, nesse caso, já tivemos outros exercícios, onde ele apontava, né, dados para que a gente fizesse a resolução. Esse aqui, ele falou para a gente o seguinte, essa é a equação, resolve. Só que para você resolver, o resultado eu quero em Q. Não é em R, não é em N, em Q. Tudo bem? Se você não lembra quais são os nomes dos conjuntos numéricos existentes, a orientação é, faz uma revisão básica aí na matemática, volta esse conteúdo e mais alguns dias a gente também vai liberar esse conteúdo aqui no canal para vocês, porque isso já é uma promessa que eu fiz em outros vídeos e a gente só está organizando o material para poder trazer bem bacana aqui, tá? Mas já vai de antemão fazendo isso. Dá uma olhada lá nos livros de sexto, no próprio livro do sétimo ano, ou então você vai até a internet, que também a gente tem um material bom, e
Faz uma busca dos conjuntos numéricos que a gente tem, os principais, tá bom? Vamos lá. Então, essa estrutura equacional, ela é para ser resolvida através de um processo que a gente chama de propriedade distributiva da multiplicação. Nossa, que nome gigante! Mas tem uma outra forma da gente gravar e não esquecer mais? Tem! O chuveirinho. E por que eu chamo de chuveirinho? Porque eu tenho que aplicar a distributiva para os números que estão dentro do parênteses com o número que está fora. Então, é assim, esse número aqui, esse coeficiente, ele não está aqui para resolver esse cálculo. Ele está aqui para ser distribuído para que eu resolva esse cálculo. Então, aqui é assim, ó, o chuveirinho é isso. Eu distribuir os números que estão fora do parênteses para os números que estão dentro do parênteses. Então, já vamos marcar todos os chuveirinhos para a gente não perder a ideia da coisa. Primeiro passo. Segundo passo. Aqui, como em todo momento que a gente está vendo agora, existe a regra de sinal. Só que até agora, a gente falou muito da regra de sinal para soma e subtração. Só que existe a regra de sinal para multiplicação também. E é muito importante entender que tem uma diferença entre elas, para não comer bola na hora de colocar o resultado. E aonde está a diferença? Na regra de multiplicação de sinais para multiplicação, os sinais diferentes sempre darão menos. E os sinais iguais sempre serão mais. Isso subentende que se eu tiver menos 2 e menos 4, multiplicados será mais 8. É diferente do que acontece com a soma e a subtração. Mas a gente vai colocar aqui e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. O principal é entender isso, que é a regra, mas também entender que os números que estão fazendo a multiplicação estão multiplicando também os sinais que estão aparecendo dentro desse parênteses. Então, eu não vou multiplicar somente o número, eu vou multiplicar o número e o sinal. Então, na hora de resolver, aqui precisa colocar bastante atenção, porque senão você faz o cálculo errado e o seu resultado também sai errado, tá bom? Vamos lá, vamos fazer. Então, eu tenho no chuveirinho, né, que eu apliquei. Aqui, ó, eu não tenho nada na frente do 4. Então, eu já entendi que esse número é positivo, é mais. Muito bem. Então, eu tenho mais 4 vezes mais x, porque ele também é mais, ó, não tem nada na frente dele. Então, 4 vezes x positivos vai ficar positivo. Maravilha. Agora eu tenho 4 positivos vezes menos 2. Na regra de sinal, sinais diferentes da multiplicação sempre será menos. Então, eu vou ter menos 8. Foi. Agora eu tenho aqui, ó, o 5 está carregando o sinal. Não é que aqui é uma subtração. Esse sinal é do 5. Então, vamos lá. Menos 5 vezes mais 2. Então, eu tenho menos 10. Menos 5 vezes menos 3x. Menos com menos na multiplicação, mais 15x. Igual. E percebam que já vai caindo parênteses, tá vendo, né? Conforme a gente faz a distributiva, parênteses vai caindo. Não esqueçam disso. Agora eu tenho aqui, ó, mais 4 vezes mais 2x. Então, eu tenho 8x positivo. Mais 4 vezes menos 6. Então, eu tenho menos 24. Maravilha. Aqui caiu naquilo que já todo mundo já está conhecido, já está amigo, super familiar. Mas eu preciso fazer essa distributiva para chegar aqui. Não basta eu achar que eu tenho que fazer, somar as coisas que estão aqui ou simplesmente repetir os parênteses, tá bom? Ou fazer a regra de sinal para os números. Não, não é assim que funciona, tá?
Sempre que tiver número fora de parênteses, você vai aplicar a distributiva. A menos que tivesse um mais aqui entre o 4 e o parênteses, que aí não era. Aí é outro caso. Mas fizemos aqui. Muito bem. Cheguei na etapa que eu preciso separar as incógnitas no primeiro membro e os números naturais, normais, no segundo membro. Então, vamos replicar quem vai ficar aqui? Ó, sinal da igualdade está aqui, tá, pessoal? Então, o 4 continua desse lado, 4x, e o mais 15 continua também, porque ele não mudou. Quem está mudando de lado? 8x. Ele aqui é mais, e ele vem para cá, menos. Maravilha. Igual, ó, o 24 já está aqui, ó, igualdade, o 24 está aqui. Ele eu copio. Então, menos 24. Quem mais vai mudar de lado? O 8 e o 10. O 8 está menos, vem mais. O 10 também está menos, vem mais também. Maravilha. Viu que molezinha isso aqui? É só copiar e pôr atenção nos sinais. Vamos lá. 4 mais 15. 19x menos 8x. Menos 24. 8 mais 10, 18. Aí a gente faz 18. Vamos resolver agora o primeiro membro. 19x menos 8, 11x, igual. Menos 24 com mais 18, regra de sinal agora para soma e subtração. Então, qual é a regrinha? Vou ficar com o sinal do maior número, que é 24, então, menos, e vou fazer a subtração dos números. 24 menos 18 igual a 6. Até aqui tudo bem? Agora vamos lá. Qual é o próximo passo? Isolar o x para reconhecer o valor que ele assume. X isolado, o 11 que está multiplicando passa dividindo, e aí eu chego nesse resultado aqui, ó, pessoal. X igual a menos 6 sobre 11. E a pergunta é, menos 6 sobre 11 avos, ele é ou não é uma fração? É. Ele tá ou não tá dentro do conjunto universo Q? Tá. Então, aqui, ó, ok, cheguei no meu objetivo. Percebam que esse exercício, ele não é um exercício difícil. E ele é um dos primeiros que a gente começa a trabalhar a questão da distributiva para a resolução de equações de primeiro grau. Às vezes, você pode se deparar com exercícios que também venham acompanhados com a fração. Por exemplo, pode, né? Poderia ter sido assim, ó. Vou dar um exemplo, tá? 4/3 vezes x menos 2. E aí, Pro, quando é isso aqui? Como é que eu faço? Normal, você vai multiplicar normal. Aí eu vou ter 4/3 de x menos 8/3. Percebe? É a mesma coisa. Então, assim, aqui a dica é, fica sempre atento para o número que você está fazendo essa distributiva, se ele tem ou não sinal positivo ou negativo já aqui fora, como foi o caso do 5, porque vai influenciar os números que estão no parênteses. E também fica muito atento na questão de chegar na estrutura da equação de primeiro grau e retomar aquela separação de primeiro e segundo membro, ok? Pessoal, essa aqui foi mais uma aula aqui do canal da professora Cláudia Tise. Mais uma vez eu reforço com vocês, inscrevam-se no canal, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e ativa a notificação. Até a próxima. Beijo!